Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Que alegria, que felicidade. Estamos aqui hoje em festa. Temos uma grande profissional no dia de hoje conosco que vai compartilhar suas experiências, sua jornada e grandes aprendizados. Tenho certeza absoluta que você que está aí nos assistindo vai adorar. Se prepare, pega um lápis, toma nota, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter grandes insights. No dia de hoje, conversaremos com Jaqueline Alves, que atua como coordenadora de mobilidade e workplace. Ela acredita que os profissionais de facilities são extremamente estratégicos na companhia e, além de brilhar como profissional, auxilia outros profissionais na ascensão de suas carreiras. Tenho certeza absoluta que isso vai ser extremamente interessante para você que está nos assistindo. E, além disso, ela atuou como colunista na revista Manutenção Predial com mais de 16 mil leitores. Pessoal, se preparem, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. E com tudo isso eu quero apresentar Jaqueline Alves. É um grande prazer, uma grande honra, uma grande alegria. Seja bem-vindo ao Fala FM. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar a experiência e falar dessa profissão que eu tanto amo. Então eu falo muito em compartilhar a experiência e impactar vidas, né? Então estou muito feliz, obrigada pelo convite. Estamos felizes, né? Eu costumo dizer que a área de facilities, né? O profissional de facilities, ele ganhou um protagonismo e principalmente você, junto com tantos outros profissionais, ajudou a construir a área de facilities, o facilities que nós temos hoje. Então vai ser um grande prazer poder conhecer um pouco mais da sua carreira, jornada, sua história, o que te habilitou a estar no dia de hoje na posição que você está, numa grande honra. Que bacana. E vai ser muito gostoso poder relembrar, de tudo o que eu vivenciei, das experiências que eu tive, de toda essa bagagem que hoje, tornou a Jaqueline como profissional e que hoje faz realmente o que tanto ama. Fantástico. Legal. Jaqueline, então vamos lá. Quero conhecer um pouco mais da sua carreira, onde você nasceu, um pouco da sua infância, como que foi um pouco esse universo e essa atmosfera que você viveu. Legal, vamos lá. Bom, eu tenho 2 irmãos, eu sou a do meio. Os meus pais, eles se separaram, eu era muito nova, então acho que desde pequena eu sempre quis muito trabalhar até para poder ajudar mesmo em casa, com a separação dos meus pais, então minha mãe teve que recomeçar, e então desde muito pequena eu já desenvolvi esse olhar, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo diferente, quero poder estar junto com a minha mãe, então acho que isso me move desde muito pequena, E com isso, eu sempre, desde muito nova, eu falei, eu preciso trabalhar, e eu não tinha nem idade para isso. Eu falei, o que eu posso fazer? Então, desde muito nova, eu sempre procurei algo para fazer. Eu trabalhei com vendas, eu trabalhei como consultora de beleza, trabalhei como aprendiz numa empresa de transporte, que eu cuidava de todo o processo de cadastro de colaboradores, de alunos. Então, eu sempre fui atrás, sempre fui muito curiosa. Eu falei, eu quero trabalhar até para poder ter o meu dinheiro, poder me organizar. Então, isso eu carrego desde muito nova, Então, acho que isso me ajudou, na verdade, desde o começo, toda essa história, a querer buscar mesmo e fazer uma diferença, tanto para minha família, tanto para mim, que já desde nova eu queria realmente poder estudar, se aprofundar em alguns temas. Então, acho que toda essa garra, essa força de vontade desde muito menina, E eu sempre tive muito apoio da minha mãe, que, além de mãe, foi muito amiga e sempre acreditou muito em mim. Então, isso foi muito bacana para poder chegar, assim, no papel, me tornar a Jaqueline que eu me tornei hoje. Fantástico, fantástico. E como que foi o período, a tomada de decisão para a formação? Para a formação, eu fiz comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Desde muito nova, eu sempre gostei muito de me relacionar, sempre gostei muito de pessoas. Na escola, eu também sempre gostava de falar, participar dos trabalhos, fazia apresentação, conduzia as turmas. Então, eu falei, eu preciso ir para esse caminho. E acabei buscando esse curso no intuito de ou trabalhar numa agência, porque eu tinha uma fascinação por uma agência de publicidade na época, ou esse próprio curso me ajudar em outras frentes. Então, eu via uma possibilidade muito grande nessa formação para poder atuar em vários cenários. Aí eu fiz comunicação social. Na época, no final mesmo da graduação, a gente montou uma agência de publicidade, até dentro da faculdade, com alguns amigos, que eu carrego comigo até hoje.
E aí a gente chegou dentro do nosso trabalho de conclusão de curso, a gente atendeu esse cliente, que eu guardo também com muito carinho, né, que foi uma churrascaria aqui em Campinas. Então, a gente cuidou de todo o processo de repaginação do site, do logo dessa churrascaria. Então, foi uma experiência bem bacana, que a gente deu sequência por um tempo, ainda mesmo depois da formação, mas aí a gente foi tomando caminhos diferentes. Mas foi uma experiência boa, né? Cheguei a atuar na área, mas me encontrei aqui em Facilities. E isso é muito bacana você compartilhar, porque é muito claro que você, naquele momento, tomou uma decisão daquilo que você tinha paixão, né? Pessoas, interagir, conectar, área de comunicação. Então, você fazer aquilo que você gosta, eu acho que é o primeiro passo. Total. Né? Você tá feliz, né, para que te habilitar. E que muitas vezes, as experiências que você tem, são muitas vezes para você desenvolver competências para um desafio maior que estava por vir. Total. Né? Que me parece que é um pouco da sua jornada, né? Onde, como você parou em Facilities ali, então, tudo aquilo que você fez te habilitou para um pouco desse futuro que estava por vir. Total. Nada é perdido, porque foi o que você falou, a gente vai carregando essa bagagem ao longo da vida, né? Com as experiências que a gente adquire, até encontrar um caminho. Isso é constante, né? A gente nunca vai chegar no momento que, não, eu estou bem, eu quero ficar aqui. Não. Acho que a gente está em constante aí aprendizado, constante evolução. Eu falo que, eu acho que foi Facilities que me encontrou, porque ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de trabalhar num polo industrial aqui em Campinas. Então, eu entrei, né, nesse trabalho, eu não sabia nem o que era Facilities, mas eu já comecei a vivenciar Facilities. Eu cuidava da portaria, gestão da portaria, todo o controle de acesso desse polo industrial, a gestão de restaurante, os contratos de manutenção. Eu estava à frente e eu lembro que naquela época... Em que ano que foi isso? 2007. 2007. Isso. Neste momento, Facilities já era o nome da área ou não? Era um outro nome, Serviços Gerais ou algo do gênero? Era Serviços Gerais, Serviços até Gerais. Porque eu nem conhecia, eu não sabia nem o que era Facilities até então. Perfeito. Né? E foi, né? E aí, durante todo esse processo, né, foi uma época muito bacana, que estava muito em alta também essa questão de procura de empresas por espaço dentro de condomínio fechado. Então, eu acabei sendo muito envolvida nos processos de negociação de contratos de locação, venda. Eu dava todo o suporte para as empresas que iam se instalar dentro desse condomínio. Então, sim, um relacionamento grande com pessoas, com empresa, com processos. E eu vivenciava aquele universo sem saber o que era Facilities. Até então, durante esse processo, eu fiquei 6 anos nesse condomínio. Durante um processo seletivo que eu estava, na época, né, fazendo, a pessoa me falou, eu falei um pouquinho da minha experiência, a pessoa falou, nossa, você atua em Facilities, né? Toda essa vivência, o que você trouxe. Aí eu fiquei só pensando. Aí eu saí dessa entrevista e fui pesquisar. Não, o que é Facilities, né? Aí eu fui entrar um pouquinho nesse universo e falei, sim, é o que eu faço. E eu gosto muito, eu quero me aprofundar nisso. E na época não tinha muitos cursos, não tinha instituição que preparava o profissional para essa frente. E aí, nessa pesquisa, eu encontrei a FS Educa, em São Paulo. Foi onde eu fiz a minha primeira especialização com a Fátima. Eu lembro que foi até uma jornada aí para São Paulo, fiz toda uma programação e fiz a minha primeira especialização, né? Gestão básica, gestão operacional em Facilities. Então, de lá para cá, eu já fiz 3 especializações. Eu falo que a Fátima está sempre na minha vida, em momentos diferentes, mas eu tenho um carinho muito grande, né? Eu acho que muito do que eu desenvolvi na minha carreira foi com essa formação, com o suporte dessa instituição, que tem esse olhar para profissionais de Facilities, né? E de lá para cá, Diego, eu venho buscando, porque eu sou muito curiosa. E então, acho que isso resumindo um pouquinho aí da minha experiência, de como eu cheguei em Facilities. E é muito importante você compartilhar isso, porque você foi habilitando conhecimentos novos, né? E eu acredito que o profissional de Facilities, e eu queria que você explorasse um pouquinho disso, ele tem o desafio da gestão, mas tem o desafio do conhecimento técnico também, né? Que você precisa buscar, né? Ser curioso, né? Mas não só curioso, eu acredito que basta, você precisa ir além, né? Exato, exatamente. Então, no meu caso, eu tinha um pouco de experiência, mas isso não significava que eu fazia talvez da melhor forma, né? E aí eu busquei a especialização justamente para poder ajustar, né, a rota. A especialização ela foi fundamental. E aí eu ficava acompanhando. Falei, quando que vai ter uma próxima especialização? Porque eu quero poder me aprofundar. E aí, na época, eu fiz também uma pós em gestão estratégica de negócios, até para conectar um pouco com o universo, né, com o que eu estava vivendo no momento. E aí, na sequência, eu já fiz uma nova especialização, que foi gestão avançada em Facilities. Então, a
essas especializações, ela me deu uma base para poder ter um olhar mais macro para os processos dentro de facilities e ser mais assertiva, né? Eu acho que o profissional, por ser uma profissão generalista, você tem que ter esse olhar para o todo. Não que você vai se especializar em todas as frentes, mas você tem que saber de como atuar e quem buscar, né? Em que área buscar. Então, é muito relacionamento, conhecimento, network. Então, acho que é um olhar muito nesse sentido. E não esquecer de pessoas, né? Porque o tempo todo também você está lidando com pessoas, né? Seja o pessoal da limpeza, seja a alta diretoria. Então, você também tem que ter esse olhar para conseguir lidar com todos os públicos. Fantástico. E olha que legal, quando a gente olha, né, o protagonismo de facilities, que ganhou esse status quo que ele tem hoje, a estrutura, eu digo muito que é você conectando o dia a dia com os negócios, né? E você foi buscar capacitação, conhecimento, preparação para entender também do mundo dos negócios e te habilitar a desafios maiores, né? Porque eu costumo dizer que hoje o facility está no centro. É uma área que tem que estar conectada com o todo, interagindo com as áreas de negócio, mas muito preocupada com o business da companhia, né? Porque é ali que vai habilitar coisas maiores, desenvolvendo. E nos últimos anos, esse protagonismo de facilities habilitou a um caminho sem volta. Sim. Que esse profissional ele tem. Sim. Né? Então ele é um generalista, mas ao mesmo tempo ele precisa ter conhecimento e ser um especialista. Então tem um pouco de tudo tendo essa gestão. Perfeito, é isso aí. E a gente tem que buscar. Eu falo que eu acho que a pandemia veio para abrir os olhos, né? Para a gente olhar com mais, olhar para si, buscar um trabalho assim mais conectado com o seu propósito. E eu falo que durante o período, né, até de pandemia, o profissional de facilities ele sempre foi essencial, mas ele atuava muito nos bastidores, né? A pandemia veio e colocou a gente ali, à prova, né? Então, foi muito bom porque teve uma atuação muito forte, né, do profissional de facilities, uma visibilidade muito forte desse profissional. E as pessoas começaram a ter um outro olhar, né? É uma área estratégica. E muitas empresas é o segundo maior orçamento da companhia, né? Como gerir, como fazer uma gestão bem eficiente dos recursos, tá atento ali a pessoas. Então, eu vejo que esse movimento, ele vem, sim, crescendo cada vez mais, e é aí que entra, né, a questão da capacitação, de você buscar, estar antenado, né, acompanhar esse movimento de mercado, se capacitar, olhar para a sua carreira. Então, acho que tudo isso, né, se conecta e a gente tem que aproveitar esse momento, né? Fantástico. E eu queria até aproveitar assim, o que te motiva a estar nessa área todos os dias? Né? O que te faz acordar pela manhã com brilho no olhar, né? Aquela paixão em fazer acontecer? Uhum. Eu vou mencionar uma frase que, inclusive, está no meu LinkedIn, que é paixão por servir e compartilhar a experiência, né? E eu trago isso muito para o meu dia a dia. Eu tenho, de fato, paixão por servir, né? Eu tenho esse olhar muito para o meu cliente, né? Para o meu colaborador, sentar na cadeira dele, entender as necessidades que ele tem. E eu levo isso muito para o meu time, muito para as pessoas que estão ao meu redor, né? A gente tem que ter essa empatia, porque às vezes a gente está muito preso no nosso processo, na nossa área ali, nossa frente, mas a gente tem que ter um olhar do todo. Porque hoje a minha atuação, ela está em várias frentes da empresa, seja com os colaboradores que estão no campo, seja com os colaboradores que estão hoje atuando no modelo home office, tem uma parte também no presencial. Então, eu tenho que ter esse olhar macro e sentar na cadeira. Falar o que eu tenho que fazer de melhor para que esse colaborador possa focar na entrega dele, né? Exemplo. O meu colaborador que está no campo, ele tem que focar na entrega dele. O carro não pode ser um impeditivo para ele ter esse impacto. Então, eu tenho que pensar numa manutenção eficiente, no conforto. Isso é da minha responsabilidade. É a missão da minha área entregar um bom serviço para que ele tenha condições de desempenhar um bom trabalho dele, né? Então, esse olhar para o cliente, esse olhar para as pessoas, eu acho que faz toda a diferença. E eu gosto muito disso, né? De me conectar. Eu falo que facilities é conexão. Então, por gostar muito de pessoas e a área me proporcionar isso, eu acho que é isso que me move todos os dias de estar aqui animada, engajada, porque eu sou um tipo de pessoa que eu me entrego 200% assim, em tudo que eu faço, entendeu? Então, quem convive comigo sabe um pouquinho, né? Eu sou muito intensa, eu falo que sou ligada no 220. Então, tudo que eu faço é com muita intensidade. E é isso. Ter esse olhar mesmo para o próximo, né? Para as pessoas. É muito legal você compartilhar isso, porque quando a gente fala do protagonismo de facilities, no meu olhar, né, eu queria até que você trouxesse um pouco a sua visão.
eu entendo que Facilities, ele ocupou o espaço, mas cada vez mais ele amplia o seu leque, né? E quando você fala de pessoas, muitas vezes era um papel do RH, tá na linha de frente, ali, puxando, mas eu vejo que Facilities é mais protagonista que o próprio RH, porque ele tem que estar no centro, né? Sendo responsável pelo o colaborador, no que tange a servir, a atmosfera, entregando experiências que vão além, né? Isso. Como que você vê isso, essa conexão RH e Facilities? São áreas, se elas não estão junto, né, conectadas, elas precisam ter muito essa sinergia, né, essa parceria. Até porque quando a gente fala de Facilities, isso muda muito, a estrutura organizacional assim, de uma empresa para outra muda muito. Então, não necessariamente o Facilities está dentro de uma diretoria de RH, mas essas áreas precisam ter essa sinergia, porque no final elas estão olhando para pessoas, né, e é um pouco do que você trouxe. O Facilities, ele tem esse olhar para esse cliente interno, então é ter essa preocupação. E para isso, muitas vezes você procura o RH, que é uma área que tem toda essa expertise também com pessoas, eu acho que elas têm que somar, né? Não é uma quem está à frente ou não, mas é conectar e juntas, né, com a mesma missão, com o mesmo propósito, né? Olhando ali o nosso cliente mesmo. Fantástico. Você falou um tema que acho que é super importante, eu queria explorar um pouco mais, que é carreira, né? Você é uma grande, vou utilizar essa forma, uma grande celebridade no LinkedIn, uma grande especialista no LinkedIn, né? Você se preparou e inclusive, eu vi que você participou de alguns fóruns, né? Alguns podcasts falando sobre esse tema. Sim. Né? E queria que você trouxesse aqui, explorar um pouco mais esse tema. O LinkedIn, o quão importante ele é para você e o quão ele transforma a vida das pessoas. Bacana. Bom, eu sou suspeita para falar porque, de fato, é um tema que eu gosto muito, porque eu tive um impacto muito grande na minha vida, seja pessoal como profissional. Em 2019, eu resolvi fazer uma pausa na minha carreira para poder olhar um pouquinho mais para mim, para poder, de fato, descansar também, né? Eu sempre, como eu falei para você, eu sempre me dediquei muito para a minha atividade, para os projetos que eu estava envolvida, mas eu não tinha esse olhar um pouco para mim, para a minha carreira. E aí eu fiz essa pausa, eu falei, eu vou ficar um tempo fora do mercado, e isso foi no início de 2020. Eu falei, vou ficar só uns 2 meses, né, assim, fora do mercado, depois eu volto, fiz uma viagem na época, e durante essa viagem estourou essa pandemia. E eu lembro que na época eu estava até participando de uns 3 processos seletivos. Então eu falei, bom, um vai dar certo, eu volto de viagem já direcionado. E não foi essa a realidade. Eu voltei numa pandemia, com todos os processos cancelados, e eu me vi fora do mercado de trabalho, né? Como eu trouxe para você no início, o trabalho é algo muito essencial, é algo que me move, eu tenho paixão, né, pelo que eu faço. E me ver fora do mercado, eu falei, e agora? Né? Será que eu vou conseguir me recolocar? E aí eu falei, não, eu preciso então focar, né? Se está sendo desafiador esse momento, eu preciso focar. E aí foi neste momento, Diego, que eu comecei a estudar. Até então, porque eu me senti um pouco perdida. Eu falei, eu começo fazendo uma reestruturação no meu currículo, eu faço uma atualização no meu LinkedIn, o que eu faço? E aí, eu fui buscando capacitação. Então, nesse momento, eu fiz diversos cursos olhando para o LinkedIn. Até porque eu tenho uma conta do LinkedIn já há bastante tempo, mas eu tinha um olhar muito limitado, que o LinkedIn era só para uma recolocação no mercado. E aí eu comecei a me aprofundar no assunto e eu vi que não era isso. Eu falei, nossa, é uma oportunidade muito grande para os profissionais. Até porque é a maior rede de relacionamento profissional do mundo, né? São mais de 900 milhões de usuários. Então, só no Brasil nós somos 67 milhões. E aí eu comecei a buscar essas informações, até com foco em recolocação. E aí eu falei, então eu vou testar. Porque a gente aprende muito mais quando a gente, né, compartilha, né? E aí eu fiz um trabalho voluntário dentro do LinkedIn com outros profissionais que também estavam na mesma situação que eu. E foi muito legal essa experiência. Eu falei, nossa, eu gosto disso, né? Eu descobri algo que até então eu não sabia que eu gostava. E aí, neste momento, eu tive a oportunidade de passar por um processo de mentoria, né, com a Fátima Souza. E aí, dentro desse processo de mentoria, ela me desafiou ao máximo e eu construí todo um método, né, para poder, de fato, atuar como uma mentora de carreira e com esse foco em LinkedIn. E aí, eu conectei as duas coisas, né? Eu falei, gente, as pessoas precisam também
vivenciar, entender a importância de estar no LinkedIn. Não só para uma recolocação, mas para você trabalhar sua empregabilidade, trabalhar sua marca pessoal, fazer relacionamento, network, porque no final é isso. Isso não se conectava com a realidade, porque a gente estava acostumado, era muito mais fácil, né, antes da pandemia, você marcar um café, você fazer negócios, isso era mais fácil, a gente estava acostumado com isso. Aí veio a pandemia, todo mundo ficou preso de casa. E agora? Preso em casa, como que a gente faz? E aí as pessoas começaram a buscar o LinkedIn. Só que o LinkedIn não refletia, de fato, o profissional. E aí, inclusive, de 2020 para cá, teve um boom, né, o LinkedIn. E aí foi nesse momento que eu comecei a compartilhar isso através desse processo com outros profissionais, para, de fato, né, tirar essa venda dos olhos, como eu também tinha, de falar da importância do LinkedIn. Até porque o meu foco no LinkedIn era buscar uma recolocação. E não foi só isso, né? Não foi uma recolocação. Eu tive 2 recolocações no período de pandemia. Eu recebi convites importantes, fiz negócio através do LinkedIn. Então, eu falo muito da importância nesse sentido, né? E aí, conectando com um profissional de facilities, a gente vive nessa loucura, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente entrega um projeto bacana e a gente já parte para o próximo, né? Próximo. E a gente não tem esse olhar nem de aproveitar, né? Essas entregas, de comemorar essas entregas. Tem até uma frase que eu vi numa dessas especializações que eu fiz em facilities, da Fátima, inclusive, que ela diz o seguinte, que não basta botar o ovo, tem que cacarejar. E isso me marcou. Eu vejo isso muito dentro dos profissionais, né? A gente faz muito, mas a gente divulga, a gente dá pouca visibilidade do que a gente faz. Então, por que não conectar essas 2 coisas? E levar um pouco disso, da trajetória, dos projetos para o LinkedIn. Porque a gente também, compartilhando experiência, a gente vai estar ajudando outros profissionais. Com certeza. Né? Então, eu fiz essa conexão, né, da minha experiência dentro de Facilities e com um processo de mentoria que foi super relevante para a minha carreira. E eu fico muito feliz porque eu consegui também, né, através desse processo, contribuir, né, com outros profissionais do nosso segmento. Fantástico. Muito obrigado por você ser uma grande inspiração para todos nós. Porque eu acho que todos os profissionais, nós profissionais, vivemos momentos de picos e vales na nossa vida, né? Picos de alegria, de felicidade e vales muitas vezes de dúvidas, de dificuldades e com certeza este trabalho, essa dedicação que você tem inspirado muitas pessoas, tem compartilhado e agregado muito na vida dessas pessoas. Então, muito obrigado por você ser essa inspiração. Obrigada. E ter contribuído com diversos desses profissionais, né? E mais do que isso, né? Eu acho que o projeto Fala FM, né, tem trazido muito esse olhar, né? Novos profissionais que se inspiram. Opa, quero ser um profissional de facilities, quero seguir carreira, né? Então, o grande objetivo desse projeto é também ser uma inspiração para esses profissionais que estão iniciando as suas carreiras, que querem muitas vezes entender os desafios, ter dicas, orientações. Sim. O quão importante é ter essa bagagem, né? Esse apoio, esse suporte. Né? Então, acho que tem um papel fundamental também. Bacana, legal. E nunca, né? Apesar do momento, como você falou, a gente tem picos, né? Tem momentos bacanas, momentos felizes, mas sempre ter esse olhar para si, ter esse olhar para a carreira. Eu falo o seguinte, você tem que vestir a camisa da empresa. Você tem que dar o seu melhor em tudo, mas tenha a sua por baixo. Não deixe a sua carreira de lado, não deixe de trabalhar a sua empregabilidade, de buscar capacitação. Né? Eu acho que o mercado está tão aquecido, eu acho que a área de facilities ela tem crescido bastante, né? Então tem muita oportunidade, mas para isso a gente tem que estar preparado. Então, acho que a capacitação é contínua, né? Para a gente poder acompanhar também esse movimento e as mudanças que vêm acontecendo. Fantástico, e eu concordo plenamente com você e assino embaixo. O quão importante é a educação transforma, a educação nos leva a caminhos que a gente nunca imaginou um dia estar, né? Então, isso é fundamental. Bacana. Pegando o gancho também, queria aproveitar um outro tema extremamente importante, Jaqueline. Com esse protagonismo da área de facilities, veio muito também a relação com a área de tecnologia. Eu acho que tecnologia hoje, conectado com facilities, não dá para imaginar sem mais. Como que você enxerga isso?
A tecnologia, acho que para o mercado de facilities, ela veio realmente para somar, né, para revolucionar alguns processos, para automatizar muitas das nossas atividades, né, muitas atividades olhando até para de uma forma manual. E aí fazendo um gancho, quando eu olho assim para um pilar hoje do que eu cuido de workplace, né, o quanto a tecnologia ela tem contribuído para que a gente, né, faça um uso eficiente dos recursos da companhia, né? Hoje, quando eu olho para os espaços de trabalho, hoje eu consigo fazer toda uma gestão até para acompanhar e direcionar os colaboradores se eles estão fazendo um uso, né, assertivo desses espaços. Então, hoje eu tenho software, tenho ferramentas que me trazem dados, né, para avaliar qual é a maior região, qual é o estado que está mais sendo utilizado para essas demandas para uso de sala de reunião, se está sendo feito o uso efetivo daqueles espaços. Vou te dar um exemplo. Dentro da gestão que a gente faz, olhando para esse software que a gente utiliza, quando a gente olha para a sala de reunião, hoje a gente tem contratos de co-work espalhado por Brasil, né, afora. A gente oferece isso para os nossos colaboradores de uma forma livre. Se tem a necessidade, pode usar, mas como utilizar de uma forma eficiente. Então, através dessa gestão que é feita dentro da área, a gente consegue avaliar a efetividade das reservas de sala de reunião, porque a precificação da sala de reunião ela é de acordo com a capacidade da sala e o tempo de reunião. Então, por exemplo, se um colaborador fez uma reserva de uma sala de reunião para 20 pessoas e ele convidou 6 pessoas, a gente consegue, através desse acompanhamento, né, real, abordar esse colaborador, entender o porquê desse tipo de reserva. E muitas vezes a gente consegue reverter, cancelar nessa reserva e seguir com uma sala que atenda a necessidade dele. Então, a gente está deixando de ter um custo desnecessário, né? E a gente está atendendo a necessidade desse colaborador. E até então, era dados que a gente não conseguia mensurar, né? Então, quando eu olho para o Workplace, isso tem sido sensacional, né? Conectar essas necessidades aí pós-pandemia com a tecnologia. Então, isso tem ajudado bastante até na eficiência do serviço, né? Eu trouxe um exemplo, mas a gente tem vários aí. Tem projetos que a gente tem um carinho especial a mais, tem projetos que foram desafiadores, né? Queria que se você pudesse citar alguns projetos, algumas experiências que marcaram você profissionalmente e que trouxeram grandes aprendizados. Bacana, legal. Eu tenho alguns, sim, que eu guardo com muito carinho, que com certeza, acho que cada projeto soma, a gente vai desenvolvendo ali habilidades, a gente tem um olhar muito mais preciso, né, para a operação. E eu lembro que eu participei de um projeto que foi a centralização do serviço de facilities em um único fornecedor, isso olhando para o Brasil. Na época, a gente fazia gestão de 3 plantas, né, 3 fábricas, escritório corporativo e tinha algumas regionais. E para cada unidade, a gente tinha um fornecedor. Então, era desafiadora a gestão. A gente foi buscar no mercado, com a parceria, né, com muito apoio de suprimentos, um fornecedor que pudesse atender todas essas frentes, né, olhando para segurança patrimonial, olhando para limpeza, restaurante. E aí, a gente seguiu com esse projeto em fazer toda essa mudança, né, de trocar esses fornecedores e garantir a gestão única, né, dentro de um único fornecedor. Fizemos isso em fase, né, até para poder entender. E com essa mudança, a gente também viu uma oportunidade. Falei, então, a gente tinha um contrato de mão de obra, né? E a gente estava olhando muito para uma modalidade que era contratação de serviço. Na época eu fazia gestão de espaços, né? Gestão de limpeza de áreas produtivas. Então, foi um olhar muito no detalhe para essa operação. Então, eu falo que esse foi um projeto bem desafiador, que eu falei, nossa, eu não vou dar conta. Mas dei conta, assim, saí com grandes aprendizados, deu certo, a gente foi fazendo essa mudança, né, por unidade, para garantir, né, a operação e não parar a operação. Quando você fala em trocar um fornecedor de restaurante para uma planta que funciona 24 horas, tem os seus desafios, né? Então, foi uma experiência muito bacana que somou, acho que demais para minha carreira. Então, esse realmente eu guardo com carinho. Eu tive uma outra experiência também, falando de projeto. Eu entrei numa empresa para atuar num projeto específico, uma empresa de micromobilidade. Foi na época que a empresa fechou uma parceria com o iFood para atender as bikes elétricas. E aí, eu entrei nesse projeto e a gente tivemos alguns desafios com relação à alocação de espaço. E aí, a gente teve que buscar um novo espaço para essa sede, da noite para o dia, né? E aí a gente começou a
a pesquisar ao máximo para buscar uma unidade. Aí acabou, 2 meses antes do projeto, a gente tinha fechado a unidade para iniciar a ambientação do espaço. Então, a gente contratou parceiros bacanas, mas foram meses assim, intensos para a gente garantir toda a ambientação, para ter um espaço adequado para guardar, né, para armazenar essas bikes, para ter um espaço confortável também para poder receber as pessoas. Então, eu lembro que a gente finalizou, acho que foi um desafio, acho que falando de projeto, né, de reforma, foi tempo recorde que a gente conseguiu entregar aquele espaço ambientado em curto espaço de tempo. Eu lembro que na reta final, todo mundo colocou a mão na massa. Não tinha essa, era todo mundo que estava envolvido naquele projeto. A gente colocou a mão na massa e fez a entrega, e foi uma entrega assim, sensacional. Assim, ao ponto da gente se emocionar mesmo, né? Naquele dia, que foi uma entrega tão bacana e com vários desafios nos bastidores, mas que deu certo. Fantástico. Legal. E é muito bacana esses projetos, que passam muitas histórias na sua cabeça ali, de experiências, desafios, e quando a gente chega nesse momento e entrega ali, tem uma satisfação muito grande. Isso eu acho que é uma realização muito grande. Sim, e ter esse olhar, né? Quando a gente fala de um projeto dentro de Facilities, a gente não faz nada sozinho. Então, eu tive uma experiência recente de um projeto, assim, que acabou de sair do forno, e esse projeto ele foi conduzido através de uma célula de trabalho. Então, a gente olhou, considerando pessoas, né, de áreas-chave para contribuir com aquela entrega. Então, a gente estava olhando para uma nova sede para a empresa. E, então, foi todo um cuidado para conectar, né, o espaço, avaliar o local de acordo com as necessidades, e também tinha que fazer sentido para o negócio. E, então, fechamos um novo espaço, assim, bem diferente. A gente tinha uma unidade, uma sede num prédio para 500 pessoas, né, um prédio monousuário, e a gente foi para o mercado olhar tanto escritório virtual, sede, espaço tradicional, e a gente entendeu que conectava muito bem ter a nossa sede dentro de um espaço de coworking. Então, fechamos, né, um espaço assim, com toda a carinha da empresa, com toda a preocupação para poder conectar com a cultura, conectar com o que a gente acredita. Então, foi uma experiência bem bacana, que teve envolvimento de várias áreas, né? E o formato com que foi conduzido, porque o rito, né, desse projeto foi muito bacana, porque a gente olhou muito para essa metodologia. Como dar sequência a esse projeto? A gente teve desafios com obra, a gente teve tempo curto para trabalhar toda a parte de ambientação. Então, a gente contratou uma empresa de arquitetura para levar um pouquinho da essência da empresa e deixar a empresa com a carinha. Deixar a sede com a carinha da empresa. Então, mesmo dentro de um ambiente de coworking, a gente conseguiu atingir essa proposta. A gente tem recebido feedbacks positivos com relação a essa experiência. E é algo diferente, né? É algo novo quando a gente olha no mercado. A gente tem, na verdade, os contratos de coworking para atender os nossos colaboradores a nível Brasil, mas a gente tem o nosso espaço com a nossa carinha, né? Então, isso é gostoso. Queria aproveitar, você fez muitos cursos, muitas especializações, e junto com isso, uma gestão de times, de pessoas, de áreas, em segmentos diferentes, né? No seu olhar, né, passado todos esses anos, né, à frente de Facilities, quais são as principais competências que você acredita que esse novo profissional de Facilities ele tem que ter, que são fundamentais e cruciais? Legal. A gente, falei até um pouquinho da questão de habilidades técnicas, né? De buscar conhecimento, entender bem do mercado, porque Facilities ele é muito amplo quando a gente fala de Facilities. Tem várias frentes de atuação. Então, você buscar essa capacitação técnica faz a diferença, mas hoje você olhar para habilidades mais comportamentais, eu acho que não só para Facilities, mas para o mercado, né? Por tudo que a gente viveu, ela é crucial. Então, você ter uma escuta ativa, né? Hoje a gente está muito conectado com pessoas, então muitas vezes a gente tem que ouvir, a gente tem que ter esses feedbacks para poder calibrar, entender se a gente está sendo assertivo nas nossas escolhas. Então, escuta ativa, resiliência, né? A gente traça uma rota, as coisas acontecem muito rápido, né? A gente está vivendo aí, né? Não é nem mundo VUCA, é um mundo bunny, então a gente tem que saber equilibrar. Então, equilibrar os pratinhos, ter esse olhar macro para o processo. Então, resiliência, escutativa, desenvolver, acho que um ponto também crucial é o autoconhecimento.
Porque quando a gente se conhece, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe o que a gente precisa melhorar, né? Qual habilidade que a gente tem que desenvolver para uma frente, dentro do que a gente está trabalhando no momento. Então, eu acho que esse olhar para si, isso é fundamental. Até para a gente ter esse olhar mais macro e entender melhor as necessidades e poder conectar, como eu mencionei, né? Facilities é uma área muito generalista. Você tem que ter um olhar muito amplo para o processo como um todo. Conectar o processo, estar atento ao mercado e aí não tirar os olhos de pessoas, seja do seu cliente, seja do seu time. Isso precisa, né, ter um olhar realmente assim, bem macro para toda a operação, para não deixar pratinhos importantes caírem. Entendeu? Adorei. E é isso que nos engrandece, acho que são essas dicas, né? Se você pudesse dar conselhos para esse profissional que está nos assistindo agora, né? Que mais que você falaria para ele? Olha, eu falei um pouquinho da minha experiência, né? Não tem uma receita de bolo, Diego, né, para ser seguida, mas como eu falo muito da questão de experiência, muita coisa que eu vivenciei, que deu certo. Eu também fiz muita coisa que também não deu certo, que eu tive grandes aprendizados com isso. Mas de todo esse processo, de toda essa jornada que eu vivenciei, eu falo até de 2020 para cá, acho que eu queria muito reforçar uma coisa que eu já trouxe, que é esse olhar para si, esse olhar para a carreira, né? Busque realmente capacitação, esteja antenado para o mercado. Hoje, a gente tem várias frentes quando a gente fala do nosso mercado. Isso é muito bom. A gente tem instituições, a gente tem grupos formados com profissionais da área, que é possível você desenvolver networks incrível, né? Tá conectado com outros profissionais para trocar experiência, isso é muito enriquecedor. E graças a Deus, isso é uma troca muito grande dentro de Facilities. Eu falo que Facilities é um mercado muito pequeno, todo mundo se conhece. E quando a gente tem um desafio, a gente sabe com quem buscar. Então, ter esse olhar mesmo, né, para network e não deixar a sua carreira de lado é fundamental. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Porque a carreira, ela é literalmente o nosso negócio. Então, não tirar o olhar disso, né? Estar conectado com as entregas, dar o seu melhor, mas não deixar de ter esse olhar para si, né? Para o seu desenvolvimento, para a sua capacitação. E linkando tudo isso, tirar o melhor proveito do LinkedIn, que é a plataforma, né, para relacionamento, é a plataforma realmente para você trabalhar a empregabilidade. Então, eu conecto muito toda essa experiência, né? Como que eu levo isso, né? O LinkedIn está aí para isso. Então, é tirar o melhor proveito, né? Tirar essas vendas dos olhos. Eu vou para o LinkedIn para construir uma rede sólida, para aprender com outros profissionais que estão fazendo trocas dentro do LinkedIn. Então, tem muita coisa bacana. Se você dar uma dica para início de carreira, dê uma olhada no seu perfil, se precisa fazer uma atualização, uma repaginação, né? Para poder estar mais conectado até com o profissional mesmo, né? Com as suas entregas, com a essência, né? Com o que você faz hoje. Jaqueline Alves, foi um grande prazer, uma grande honra ter você no Fala FM. Eu que agradeço. Estamos em festa aqui, em alegria, e muito obrigado por você trazer tantas experiências, aprendizados, conhecimentos, dicas, orientações. Foi incrível. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição também. Você pode compartilhar depois no meu LinkedIn e o que eu puder contribuir um pouco com a experiência, com essa vivência, né, dos últimos anos, eu fico à disposição. Um grande prazer. Deixo aqui também um espaço para você fazer agradecimentos, né? Um espaço seu. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque acho que sem Ele eu não teria talvez conseguido passar por grandes desafios que eu passei. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito iluminada porque eu tenho pessoas boas do meu lado, sabe? Eu tenho pessoas que acreditam em mim, eu tenho pessoas que me apoiam demais, eu tenho a minha família que me dá todo esse suporte, né? Eu tenho a minha inspiração diária, que é a minha filha de 1 ano e 8 meses. Então, quando eu olho para tudo que eu venho construindo, eu quero poder ser uma referência para ela. Né? Então, acho que depois que eu me tornei mãe, isso ainda está muito mais forte, né? Eu quero, sim, impactar vidas, eu quero fazer diferença, mas eu quero deixar um legado. E eu quero ser um exemplo para minha filha, né? Então, eu agradeço as pessoas que estão ao meu redor. Porque, como eu já disse, a gente não faz nada sozinha. Então, se eu pude trilhar esse caminho, se eu tive portas abertas, pessoas que acreditaram em mim, né? Toda essa conexão ela foi essencial para isso. Então, quando eu falo que eu gosto de compartilhar a experiência para poder
para poder contribuir com o bem, né, comum de uma outra pessoa, isso eu falo conectando ao meu propósito de vida, né? Então eu estou aqui, eu fico à disposição também e eu agradeço demais o convite. Jaqueline, e você é uma referência, você é uma inspiração. Quando a sua filha estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, ela vai saber todo o empenho, dedicação, né, e a inspiração da mãe que ela tem. Então, incrível, obrigado e um grande prazer. Obrigada. E você que esteve conosco no Fala FM, tenho certeza absoluta que você adorou. Eu falei que seria um dia muito especial. Muito obrigado, estamos juntos e nos vemos no próximo. Um grande abraço. Até mais, tchau, tchau.